para todo mundo que já jogou contra e a favor, eu acho que não tem pressão maior do que a do Corinthians. A pressão da torcida, né? Ela é fervorosa, ela vai até o final. Depois, se der alguma coisa de errado, ela vai cobrar. Mas durante os 90 ali, 95 minutos, ela tá ali apoiando e é uma coisa que, para quem joga a favor, é gratificante e para quem joga contra é uma coisa tenebrosa. Uma curiosidade que eu tenho, você influenciou seu filho a não ser lateral? Fala galera, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem conosco, mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Hoje nós temos mais uma surpresa para vocês, simplesmente inesquecível. Esse episódio vai para a história. Eu tinha até ensaiado de falar alguma coisa, dar uns insights, mas eu não vou deixar essa honra para o Salgueiro, que sempre faz. Eu mato a bola, que sou volante, mato a bola, toco para o lado, entrego para o meia arma para fazer a jogada. Certo, Salgueirão? Mais uma, tamo junto. Beleza? Isso, nós vamos receber hoje um amigo, e além do amigo, um cara, assim, especial em relação ao futebol. Bom, para vocês começarem a pensar assim, sabe aquele time do Corinthians, que aquela ala esquerda foi uma das alas mais fortes conhecidas? Lembra qual é? Grandes tempos. Kleber. Se você quiser que eu fale, eu falo. Tem mais. Gil Ricardinho. E Ricardinho. Clebão, que prazer de receber você, cara. Prazer, obrigado por você estar aqui com a gente. Além de ser um amigo, um cara sensacional, ainda sabe da pelota. Prazer, Salgueiro, prazer, Wilson. Muito bom estar aqui com vocês e poder dividir aí um pouco das histórias do futebol. Essa é a ideia. O Kleber jogou no Corinthians, jogou no Inter e no Santos, né? E teve fora do Brasil também, mas vamos falar isso depois. Nesses três times, qual é o time que você achou que a pressão era maior? Sem dúvida do Corinthians. Né? Eu acho que para todo mundo que já jogou contra e a favor, eu acho que não tem pressão maior do que a do Corinthians. A pressão da torcida, né? Ela é fervorosa, ela vai até o final. Depois, se der alguma coisa de errado, ela vai cobrar. Mas durante os 90 ali, 95 minutos, ela tá ali apoiando e é uma coisa que, para quem joga a favor, é gratificante e para quem joga contra é uma coisa tenebrosa. E tanto é que a gente ouve jogadores que jogaram muita bola, o próprio Romário já falou isso, né? Que não é fácil não, ele falou, pô, a pressão é grande, é um time que a torcida está o tempo todo ali pressionando, torcendo, levantando o time, né? Por isso que se fala, né, que o time, a torcida é que tem um time, né? Tem o time, Eu acho que é mais por esse fator, né, que o Romário acabou dizendo na época, né, que ele jogou no Pacaembu, ele até fez gol, tudo, mas ficou emblemático pela fala dele, né, que ele nunca tinha visto uma torcida igual a do Corinthians, né, exatamente por isso, porque mesmo a gente perdendo o jogo pro Flamengo, a torcida ainda tava ali gritando, cantando, empurrando e fazendo de tudo para que as coisas dentro de campo não davam certo, o Flamengo acabou sendo melhor e ganhando. Sim. Só uma pergunta que eu vou fazer pro Kleber, eu vou fazer pro Wilson também. Vai pensando, eu vou falar pro Wilson responder primeiro, Kleber, mas vai pensando. Porque a área nossa aqui, empresa, tal, né, corporativo. Se você imaginar um lateral esquerdo numa empresa, qual seria o cargo, a função do lateral esquerdo, fazendo associação, numa empresa? Pensa você, eu vou pensar também, e o Kleber vai pensando assim, qual seria o cargo desse funcionário numa empresa, comparando com o lateral esquerdo? Posso começar? Pois não. Eu diria assim como num time de futebol, e o Kleber tem muito mais propriedade de falar sobre isso do que eu, mas eu vou me meter aqui no assunto. O valor de cada função, lateral direito, esquerdo, volante, centroavante, está muito associado à estratégia que o professor bota lá no campo. Eu vi situações de jogo onde você teve excelentes jogadores de determinadas posições que não conseguiram desenvolver, não conseguiram performar, porque estavam numa estratégia de jogo errada. Na empresa é mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre falo, se você não botar o cara certo no lugar certo, ele não consegue produzir. Então você pega um bom gestor, começa por aí, que eu vou fazer uma comparação com o técnico do time,
E ele tem lá 4 posições para colocar. Uma mais estratégica, uma mais operacional e uma que faz essa ligação entre o estratégico e o operacional. Se eu fosse esse gestor e fosse o técnico do time, o lateral esquerdo seria o cara que faria essa ligação do estratégico com o operacional. Ah, legal. Essa sua... Um cara que pode pegar uma bola na zaga, levar até em cima, um cara que pode atacar e agredir. Poucas posições dentro do campo, você tem toda essa atribuição no mesmo jogador. Um atacante é atacante, o defensor é o defensor, o meio-campo é o meio-campo, é o que talvez vá e volta. Os 2 laterais, não. Eles fazem todas as funções, desde que seja permitido pela estratégia. Mas se a gente voltar no tempo, o Kleber se considerava mais um ala ou um lateral? Antigamente era o lateral e o ponta era ponta, né? Nem tinha ala, né? Hoje é o ala, né? Eu, assim, quando eu comecei, eu era mais um ala, né? Até porque a minha parte defensiva não era tão boa. Sim. E Teu eu acho forte que era atacar mesmo, né? Então, eu fui aprimorar a defesa quando eu acabei indo para a Europa e eu acabei me tornando um jogador um pouco mais completo quando eu retornei ao Brasil. Interessante. Então, eu me considero mais como um ala, assim. Entendi. Na época que eu comecei a jogar, né? Depois aí, Sim. as coisas, como eu falei, eu peguei um pouco mais de experiência e tive um aprendizado muito melhor, eu acho que eu fiquei um pouco mais completo. E é um desafio para quem tem o hábito já de atacar, é um desafio duro de tirar os vícios, né? Porque a gente inicia, vou atacar, ataca, puto, tem que se a gente defender. for ver, eu acredito que poucos laterais, né, principalmente eu falo muito da minha época, eu acho que poucos laterais iniciaram a carreira na base como lateral. Né? Os que mais eram ofensivos, eles começaram como ponta, como meia. Eu mesmo comecei no Corinthians como meia, como ponta esquerda. Né? Depois que eu fui introduzido a parte defensiva para jogar de lateral. Então, a gente tem essa facilidade, né? Agora, no futebol de hoje, eu acho que o lateral, ele tá um pouco mais defensivo, né, do que da minha época. Ah, tá. E uma curiosidade que eu tenho, Kleber, qual o lateral esquerdo que você acha que foi o melhor lateral esquerdo que você viu jogar? O Roberto, sem Carlos, dúvida. O Roberto, para mim, foi o melhor que eu vi jogar. Depois dele, aí, como era uma época muito áurea, muito bem servida de laterais. De alta competitividade, né? Aí eu coloco como o Serginho, que jogou no São Paulo também, um baita de um lateral. E aí a gente coloca um monte, Atirso, Felipe, Silvinho, Júnior, Gilberto, olha o tanto de nome que eu já falei. Hoje, para contar no dedo 2, tá difícil. Não consegue botar 2 na seleção. Hoje é muito difícil. Que diferença da safra anterior dessa, né? Muito. Aliás, eu sei, quem faz pergunta aqui é ele, a gente responde, né? Mas eu vou me meter, eu sou intrometido pra caramba. Não, mas tem que fazer pergunta também. Dentro dessa linha, né, se a gente falar dos laterais de hoje, por que você acha, não sei se tem uma resposta específica, na tua época a gente tinha uma avalanche de bons laterais e alas do lado esquerdo e hoje não tem mais. O que aconteceu nesse meio de caminho? Os caras foram embora para o exterior, ou paga menos para lateral, ou a base não gosta dessa posição? Eu não consigo uma explicação. Por que a gente não tem uma safra parecida? Que tivesse 10% daquela safra. Nem isso tem. Não tem 5%. Não tem 5%. Naquela época tinha. Você falou aí meia dúzia sem pestanejar. O que você acha que aconteceu? Eu acho que vem muito da base, né? A criação, né? Você diz, eu vejo... treinador, por exemplo, os treinadores não incentivarem ou ter menos procura, menos jogadores que se propõem a jogar de lateral, de ala? Não, acredito que foi mais uma questão que foi muito natural, assim. Eu acompanho hoje a base, porque eu tenho empresa e tenho atletas, e eu acompanho, eu vejo no futebol da base, você não tem um lateral hoje que passe toda hora, né? Até porque o sistema mudou muito de jogo, né? O cara já tem um ponto ali na frente. Sim. Então, praticamente o que era eles procuram hoje mais um lateral defensor, até improvisando um zagueiro ali na base, do que buscar formar um lateral esquerdo. Então, acho que a gente foi perdendo essa qualidade justamente porque a gente não formou mais atletas, né? E uma coisa que acontece muito hoje em dia é que dos 10 aos 14, 15 anos, antigamente, era uma questão meio que de brincadeira, de você aperfeiçoar o garoto, né? Principalmente tecnicamente, né? Que é o que eu acho que hoje que falta é tecnicamente, porque taticamente a gente não discute, né? Taticamente, fisicamente evoluiu demais, mas tecnicamente caiu muito.
Sim. Então a gente tinha esse poder aí dos treinadores antigamente de dar, principalmente até os 15 anos, a parte técnica. E eu acho que era onde que a gente evoluía muito para chegar num juvenil, num juniores e ter muita qualidade e menos dificuldade, que é o que hoje falta. Uma curiosidade que eu tenho, você influenciou o seu filho a não ser lateral? Com certeza. Jura? Eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu falei meio chutando, né? Eu já falei, o vô começou como volante, médio volante, nas categorias do Juventus, de base, do São Paulo. Já era um pouco mais, era defensivo também. O pai se tornou de um ponta, se tornou um lateral. Eu falei, não, então você vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Porque ataque, o atacante ganha mais, é mais... Tudo influencia. Mas fala pro pessoal que tá nos assistindo o que é o filho dele hoje. Sim, a gente vai falar até mais pra frente, mas fala o nome dele também já. Kaique Kenji. Kaique Kenji. De onde que você... Na verdade que a minha esposa tem a parte oriental, né? O pai era japonês, então o Kenji vem da parte oriental. Ah, entendi. Quantos anos ele tá? 19. É? E você como pai, mas tirando um pouco o pai de lado, olhando com o seu olhar crítico de quem sabe jogar bola, sempre jogou, como é que você vê? Você vê que ele tem um estilo no mesmo nível que você jogava mais? Eu acho que é uma comparação difícil de fazer. Né? Eu acredito que ele está num bom momento. Posição diferente. Pela posição, acho que ele está num bom momento e pelas características. Ele é destro, mas ele bate com as duas. Ambidestro. E as características que o mercado hoje pede, eu acho que ele está dentro tranquilamente, né? Agora o resto é com ele, ele continuar focado, ele já conseguiu ultrapassar um bom obstáculo, né? Chegou até no profissional do Cruzeiro. Pô, que legal. E agora é ele conseguir se manter, né? Conselho eu dou, críticas eu faço, mas tudo depende dele, né? Sim. Se você analisar os times que você jogou, você vai me lembrar alguns times que ele jogou que você achou bom, Wilson? No Inter, Corinthians e no Santos. Eu só lembro dele no Corinthians. Só no Corinthians, eu também. Acompanhei no Inter. Nem um bairrismo aqui, hein, pessoal? Né? Se você comparar qualquer um desses times que você jogou, qual desses você acha que encararia o elenco hoje do Palmeiras e do Flamengo? Da minha época? Você comparar o time da sua época que você jogou, que time que estaria equivalente ao hoje, que é o Flamengo e o Palmeiras? Eu acredito que o Corinthians de 98, 99, 2000 ali, se não fosse superior, acredito que ainda seja superior ao Palmeiras de hoje. O Corinthians que foi campeão mundial, para quem não lembra, em 2000, tem pessoas aqui que não tem, mas nós somos, em 2000, nós somos campeão mundial. Mas, assim, eu falo uma visão não desmerecendo o que o Palmeiras tem, porque tem um baita elenco, um baita time, com uma estratégia administrativa muito boa, né? Porque mantém o cargo do treinador mesmo com tantas críticas, né? Que outro clube qualquer já tinha demitido. Então, mas eu acho que esse time assim de 98, 99, 2000... Concordo com tudo que você falou do Palmeiras, mas eles não têm mundial. Pode seguir. Aí é uma coisa que eu... Ele não a gente pode falar. Historicamente, eu sei que eu tenho. Não coloca ele nessa... Não estou te colocando em final. A opinião é minha, tá? A opinião é minha. Isso, vamos pensar um pouco assim na questão empresa, mundo corporativo, né? A gente sabe que os times têm muito a ver essa questão da gestão. E a gente estava falando um pouco antes aqui que tudo é questão de gestão. Até citamos o Mirassol como um time que tem uma gestão mais profissional, né? Menos aquela coisa de interesses políticos, tal. Pelo menos é o que a gente percebe de fora. E eu queria que o Wilson comentasse alguma coisa assim em relação à empresa. Quando a empresa está muito, né, nessa coisa política, e acontece muito dentro da empresa também, onde tem gente acontece essa politicagem, né? Isso causa grandes problemas para a empresa, né? Porque gera lá desconforto entre os colaboradores, não tem aqueles funcionários que ficam se achando injustiçado porque aquele ali tem mais vantagem, puxa-saco e tal. Então eu queria que o Wilson falasse um pouco do histórico dele observando isso. Na verdade, você falou um aspecto que... Até tem uma palestra que eu abordo muito esse aspecto.
A organização empresarial, ela na verdade é uma pirâmide. Então você começa com aquela galera da base, auxiliares, assistentes, atendentes e coisas desse tipo, e você vai evoluindo para analista júnior, pleno sênior, supervisor, gerente, diretor júnior, adjunto, vice-presidente, superintendente, até se chegar em presidente. É óbvio que alguns dessa escala têm mais aspiração do que outros. Alguns encontram a sua felicidade, cada um numa escala hierárquica. Não é obrigado todo mundo a virar CEO da empresa para ser feliz. Até porque se fosse assim, vocês imaginam, supondo que o Brasil tenha 210 milhões de habitantes, nós teríamos que ter 210 milhões de empresas, porque aí cada um seria CEO de uma empresa. E isso, obviamente, que não é possível. Então, as pessoas vão encontrando a sua felicidade na medida em que elas vão escalando. Mas tem uma máxima que eu tenho insistido muito e que ela é meio velada no mundo corporativo, que é justamente o componente político. Todo mundo sabe, fala de estratégia, fala de competência técnica, fala de capacidade de gestão, de comprometimento, uma infinidade de qualidades, mas tem um aspecto que poucos abordam, que é a política corporativa. Em muitos aspectos, ela é parecida com a política do futebol. Porque o que é a política? A política é quando você coloca na mesa qualificações que não necessariamente são aquelas que você precisa para atingir o objetivo. Seja num jogador de futebol, seja num diretor esportivo, seja num diretor de empresa. Então é aquele que vai jantar na casa do chefe e aproveita essa oportunidade para dar uns pitacos. Eu, pessoalmente, tenho ojeriza desse tipo de atitude. No futebol isso existe. Entre os jogadores se juntam, vamos derrubar o técnico. Já vi muitas vezes isso acontecer, porque o técnico desagradou alguém da rodinha. Ou então você faz aquela rodinha não gosta da outra rodinha, porque, e curiosamente, a gente vê isso até na escola, esse aqui desempenha melhor, esse aqui que não desempenha tanto, faz um trabalho para prejudicar o cara que desempenha mais. Isso tudo são políticas, né? E que não se fala muito, não se fala abertamente. A gente treina o pessoal corporativo, a gente dá curso para essa turma, mas quando você chega a um determinado nível, que é olho no olho, que depende daquilo que você aprendeu, é uma mistura do que você aprendeu na vida com a tua educação familiar. E aí tem aqueles que chegam lá em cima e têm coragem de passar a perna no colega, no futebol, no mundo corporativo. Tem aqueles que não, que são parceiros e muito pelo contrário. Vê o colega na dificuldade, vai lá e dá uma força para ele. Então você perguntar para mim, o que eu gosto? Tem tudo isso no futebol e no mundo corporativo. De que partido eu sou? Da onde eu gosto? De ajudar. Então eu sempre vi, minha vida inteira, vi um colega em dificuldade, fui lá, em vez de passar a perna nele para ficar no lugar dele, fui lá tentar ajudar. E o vice-versa também foi verdadeiro. Muitas vezes fui ajudado. Porque a natureza é bela, né? O que a gente entrega para a natureza, ela devolve para a gente. Você acaba colhendo, então, né? Mas já vi muita gente aproveitar a fragilidade do colega para passar a perna dele para sentar no lugar dele, ou para ocupar o lugar dele no time. Aproveitando essa questão aí, vamos Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, não, respondeu mas certinho. é um cenário. Eu vou fazer um paralelo com o dois. Kleber, porque a gente sabe que no futebol tem muito ego também, né, Kleber? Você deve ter visto muito isso. Tem uns que são mais egóicos, outros menos, né? E tem aquela questão com o técnico. Você teve relações com alguns técnicos polêmicos. Luxemburgo, por exemplo, né? E queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. A dificuldade que é de um jogador ter que lidar com um técnico, às vezes, que tem um pulso forte, que cobra mais, e ele não gosta de ser cobrado, por exemplo. Estou colocando assim exemplos para você tentar memorizar em situações que você pode exemplificar aqui. Eu acho que vai muito assim de encontro que o Wilson falou. Eu acho que eu trabalhei com muitos técnicos e a maioria deles de uma expertise assim para ter assim de conversa com o elenco muito grande, né? O Luxemburgo tinha um time muito de caras formados e todo mundo com, ou seja, aqui no país ou na Colômbia, no Paraguai, que era o caso do Rincon e do Gamarra, mas tinha também que lidar com o Marcelinho. Quando ele chegou ainda tinha o Ronaldo no gol. E aí foi reformulando, aí veio o Dilson. Era um cara de uma personalidade muito grande. E ele tinha essa expertise de como trabalhar, de como segurar, de como uma hora soltar um pouco mais. Na hora da dura ele dava, né? Pô, brigou muitas vezes com o Marcelinho, porque às vezes não se encaixava no sistema que ele tinha que se encaixar como líder do time, né?
E aí, de repente, muda tudo. No outro ano já vem o Oswaldo com uma outra filosofia, um cara mais paizão, um cara tranquilão, mais né? aberto à conversa, de saber como que tava, como o time tava, né, gostando de jogar. Por mais que ele veio como auxiliar do Luxemburgo, tendo, tipo assim, o mesmo pensamento, ele conseguiu colocar o dele um pouquinho ali, onde todo mundo ali absorveu tudo que ele queria e o time continuou dando certo, né? E aí passa anos, vem Parreira, uma outra linhagem, o cara é totalmente zen, um cara totalmente tranquilo, não ficava dando duro em ninguém, só cobrava o dia a dia ali do treino, a responsabilidade de cada um. Então, é um feeling que o cara tem, né? O treinador, ele tem isso aí, não dá pra ir, é que nem no mundo corporativo, não dá pro cara chegar e sentar a lenha no empregado sem conhecer Na frente da de todo forma, mundo. e da forma como que esse empregado reage, né? É. Porque eu acho que o patrão mesmo, ele tem tudo isso, ele contrata, tudo bem que muitas vezes não é ele que contrata, é alguém abaixo dele, mas ele, no dia a dia, ele vai ter esse conhecimento, né, da empresa dele, como funciona, por que o Wilson funciona de um jeito, aí daqui a pouco vai ver o Salgueiro funciona de um jeito, porque o cara tá ligado em tudo que acontece na empresa dele. Quando dá uma descambada é porque ele deixou alguma coisa ali desatenta. Então, tipo, no futebol também acontece isso por conta do treinador. O treinador, ele consegue ter no grupo todos os jogadores, né, na mão dele. Às vezes por ser, na minha época tinha muito, né, muito bad boy, mas o cara dava uma seguradinha, na hora da dura ele dava um pouquinho ali, daqui a pouco ele, não, chega aqui, ó, pô, para com isso aí, você vai complicar, nós vamos perder o título, vai ficar mal pra você. Então tem muito disso também no futebol. Quem tinha um pulso muito forte era o Rincon, né? Rincon tinha um Porque pulso ele tinha uma pegava no pé certa do liberdade Marcelinho. com o Vanderlei, porque eles tinham trabalhado junto no Palmeiras, né? É. E então ele tinha essa liberdade, e tanto que o Rincon chega, ele não é o capitão era o Marcelinho, depois foi o Gamarra, né? O Gamarra sai, depois, né, volta com o Marcelinho. Mas assim, o Fred era um cara muito que ele não precisava da faixa de capitão para ele ser líder. Ele era O Uma dia liderança dele, nata, né? o dia dele era de liderança, né? Independente se fosse dentro do campo, né, de jogo ou só no treinamento, ele era muito líder, né? E eu acho que isso aí batia muito com o Marcelinho. Mas se a gente pegar o começo da história das brigas deles, isso aí já foi quase chegando no final do campeonato. No início os caras nem brigavam, porque era uma coisa muito... Era unido o time, Era né? unido o time, né? É interessante. Depois de um tempo, eu acho que algumas cobranças, porque vai afunilando, e aí você precisa de uma cobrança maior para não deixar escambar a coisa, né? E aí foi onde começou a dar muita briga entre eles, mas... E como eu falei, como ele depois se tornou o capitão, ficou muito nítido que a cobrança maior seria dele. E ele fez com esse. Ele era um cara que cobrava o juvenil, que era eu, os meninos, mas cobrava o cara da mesma forma. Ele não fazia essa distinção de cada um, entendeu? Na época, uma pergunta que é legal para ele, Wilson, você lembra na época que ele foi pro Santos? Eu chorei muito, mas eu lembro. Eu fico curioso em saber, por exemplo, como é que foi a adaptação, porque a torcida do Corinthians, né, criticou, reclamou, né? Como é que você se preparou para fazer essa migração assim para um time grande também daqui, né? Na verdade, assim, a intenção não era ter ido para o Santos, né? Minha intenção era ter voltado para o Corinthians. Minha esposa estava grávida do meu filho, eu estava jogando na Suíça. Estava grávida dele, era uma gravidez de risco e ela queria ter no Brasil, né? E aí, só que o presidente era uma mulher também, assim como a Leila, tinha muito dinheiro e ela fazia questão que eu não saísse do clube, né? E ela colocava todos os empecilhos possíveis Para você ficar. para eu ficar. Ah, o que sua esposa precisa? Não, preciso que ela vá lá com o médico dela. Tá bom, meu jato está aqui, ela vai de jato e depois ela volta. E aí você conversava em casa e a mulher, não, mas eu tenho que ficar lá de repouso. Eu falei, pô, se ficar lá, eu não vou ficar aqui sozinho. E aí foi quando ela deu uma abertura, falou assim, então fala o seguinte, você vai, arruma um clube e eu te empresto. E aí você fica esse ano aí até seu filho nascer, tudo certinho e tal. Eu falei, tá bom. Meu empresário era o Bernardo na época, né? Jogou no São Paulo, jogou no Corinthians. E aí o Bernardo tentou o Corinthians. Mas o Corinthians tinha 3 laterais na época. E aí a resposta foi negativa, dizendo que não cabia mais lugar para mim porque estavam dando chance para outros. E o Bernardo entrou em contato com o Cruzeiro
né? Aí já era o treinador, já era o PC Guzmão, que havia trabalhado comigo no Corinthians, que ele era auxiliar, era preparador de goleiro e se tornou treinador. E o PC, ele se interessou, falou, pô, vai me ajudar bastante. Porém, faltando 5, 6 dias para fechar a janela, a conversa que a presidente teve comigo na época, ela acabou aumentando a proposta. E aí, o que aconteceu? Ela aumentou... O amadorismo não está só aqui, né? Exatamente. Ela falou, ó, eu te empresto, porque a gente estava pensando que ela fosse me emprestar por um valor razoável, né? E ela falou, te ainda empresto... mais pro Brasil, né? Exatamente. Mas ela queria me emprestar quase pelo valor que ela pagou de compra. Que na época ela pagou 1,5 milhão, ela queria 1 milhão. Ela não chamava Leila, não, né? Era parecida. Mas o nome dela era Guigui. E ela falou, não, eu te empresto, mas eu quero 1 milhão de empréstimo. Puta, aí eu falei, melou. Isso aí não vai dar certo. Aí foi quando o Cruzeiro, né? Através dos irmãos Perré, ela falou, putz, esse dinheiro a gente não tem. Porque não era 1 milhão de reais, era 1 milhão de euros que ela queria. Pois é. Por um empréstimo de 1 ano, com uma possível compra, né? E aí foi quando entrou o Santos, né? Porque aí no Santos já estava, né, o Luiz Menezes, que era diretor nosso no Corinthians também, foi pro Santos. E aí o técnico era o Galo. E o Galo havia jogado comigo no Corinthians também. E aí o Galo falou, não, eu quero, só que eu tenho que convencer o presidente a... E aí eles conversaram com o Marcelo Teixeira e o Marcelo abraçou a causa e foi aonde eu acabo vindo pro Santos. Você vê, né? Que aí ele pagou 1 milhão, né, que seria de setembro a junho. Ele pagou lá 1 milhão, parcelado, não sei como que foi. E aí só que deu tudo certo pra vir. Aí todo mundo acha que eu não quis voltar pro Corinthians, mas não foi essa a resenha, né? A resenha é que a primeira porta que eu bati foi lá. Né? Era a minha casa, era onde eu tava acostumado com tudo. Mas na aí, época você chegou a dar entrevistas falando isso, porque falei. A pressão do torcedor do Corinthians era como se você não quisesse. É que, tipo, o que acontece é que quando eu chego no Santos, a primeira coisa que bate no Corinthians é o direito de resposta. Sim. Mas ninguém lá dentro quis falar o que aconteceu. É claro. Entendeu? Senão ia ficar de mal com a torcida. Exatamente, porque eles tiraram deles da reta, os diretores na época tiraram deles e colocou pra cima de mim, pra cima do meu pai, que meu pai também fazia parte, né, da gestão junto com o Bernardo, e a gente decidiu ficar quieto por um tempo. E aí foi passando, aí foi quando a gente deu entrevista. As coisas aparecem, claro. Aconteceu algo semelhante com o Renato Augusto também? Nessa volta aí? É difícil saber. Pelo que eu vi na imprensa, assim, nenhum ele foi momento pro Flamengo, saiu, né? mas Foi o Flamengo, mas parece que tinha uma promessa dele voltar pro Corinthians. Teve alguma história assim, parece. Do Renato, eu acho que não teve tanta repercussão assim, não, eu também acho por que ele não, ter ido pro Flamengo. Acho que não me lembro muito Flu, bem, né? assim, Foi porque Flu, eu acho né? que foi uma coisa muito assim. É que o meu foi muito rápido. Tipo, era durante... Porque não se falava nem na hipótese de eu ter ido pro Cruzeiro. Não tinha sido veiculado nada. E aí, de repente, do nada eu apareço no Santos, então por isso que... Quanto tempo entre a tua saída e a tua volta, você lembra? 1 ano? 2 anos. 2 anos. Ah, não é tão rápido assim. 2 anos, que eu fui emprestado pro Hannover, e aí eu retornei ao Corinthians, aí o Corinthians resolveu me vender pro Basel. Aí ficou entre, não sei, 1 ano, mais 1 ano e 3 meses, 4 meses no Basel, então deu 2 anos e alguma coisa assim. Quando você faz, assim, eu sempre falo, por exemplo, vou usar o exemplo mais recente, o Dudu. O Dudu saiu do Palmeiras, todo mundo sabe como, numa condição lá, discutiu, brigou, e foi pro Cruzeiro. Ficou um pouco lá também, se desentendeu, não gostou, e pegou e pulou o muro. Mas assim, imediatamente. Então eu fico imaginando, né, eu nunca fui profissional e nem tenho projeção, mas a torcida do Cruzeiro, que viu o esforço que foi feito para levar o Dudu para lá, não foi pouco dinheiro, e por algum motivo qualquer, ele ficou pouco tempo, não pagou o que ele fez e pulou o muro. Como é que esse cara vai em Belo Horizonte, fico pensando, senta numa mesa de restaurante, passa a turma do Cruzeiro, vai deixar ele quieto? Claro que não. Deve vir um traíra aqui, porque você fez isso lá. No teu caso, não, porque você foi, voltou em primeiro lugar, ficou 2 anos de espaço, e segundo, foi para Santos, que é outra cidade. Mas eu fico imaginando essa pulada de muro, assim, se você teve
alguém próximo seu que teve essa experiência e que foi rejeitado pela torcida local? Porque é muito difícil isso, né? Tipo, assim, se o cara tem um certo nome dentro do clube, né? Se o cara tá no Corinthians e pode passar, sei lá, 3, 4 anos, ele voltar e ir pro Palmeiras, eu acho que mesmo assim a torcida não vai gostar, porque era um nome... É um ídolo, né? Era um ídolo e tal. Né? E aí você citou o caso do Dudu, eu acho, tá? Eu acredito que ele tenha se precipitado até pelo momento que hoje o Cruzeiro vive, né? Tipo, também acho. foi uma questão de opinião de estar no banco e, né, jogar muito pouco. Isso. E eu acho que ele acabou se precipitando em sair, porque com o nome que ele tinha, tudo, e aconteceu o que estava acontecendo no Cruzeiro, tá acontecendo com ele também no Atlético. Tá no banco lá. Tá no banco também, então acho que se eu fosse ele, na minha cabeça, no meu entendimento, é claro que é uma coisa meio que explosiva, né? Tipo, putz, tô puto com o treinador não me dá, eu vou brigar e vou sair. E aí veio uma situação e o cara vai, mas é sem pensar mesmo. A torcida não perdoa, né? A torcida não vai perdoar nunca, né? Como você falou, acho que a vida social dele em Belo Horizonte, que não é uma cidade muito grande... Pois é, deve ser difícil. Entendeu? Deve ser difícil, deve ser complicado. Mas na época que aconteceu isso, você deve ter ficado um pouco desconfortável, né? Porque não foi vazado a real situação. Verdade, né? A real situação me deixou magoado. Quando soltaram época, só de uma parte sem saber da outra... deixaram você na fogueira, na né? fogueira. Depois de lá pra cá, você já transformou depois foi passando isso, né? a cabeça e vida que segue. Aconteceu também com o Marcelinho antes dele ir pro Santos, né? O Marcelinho também aconteceu. Mas o Sócrates foi jogar no Santos? Mas eu acho que assim, o caminho que a gente tomou, tanto eu, Marcelinho, Viola também já jogou no Santos. Eu acho que para a torcida assim, do Corinthians não é uma coisa que pese muito. Eu acho que talvez se fosse para um Palmeiras, eu acho que pesaria mais, como o Edmundo bateu lá no Corinthians, Paulo Nunes. Então eu acho que pesou mais para esses caras do que quando o Edmundo, por exemplo, foi jogar no Santos, eu acho que não pesou tanto, entendeu? Essa situação atual do Santos, a gente tem alguma opinião que de vez em quando a gente acaba comentando aqui, né? A questão do Neymar, teve até polêmica que a gente fez, né, em relação ao Neymar, né? Porque a gente tem uma visão de que como se ele tivesse já perdido o foco do futebol mesmo, sabe? Então ele está hoje... É midiático. Experienciando só a parte de estrela e é a nossa opinião. E acho que é por isso que ele acaba não desempenhando, que ele perdeu um pouco a pegada, o foco, né? Talento técnico, ninguém comenta isso. Sim. Como é que você vê hoje isso no Santos? Porque tem uma polêmica que o time do Santos acaba girando meio em torno dele, esperando ele estar bom para jogar, aí uma hora ele está machucado, aí o time tem que correr atrás porque está numa situação de rebaixamento, né? Como é que você enxerga isso, Kleber? Eu acho que ali o que passa muito do Santos, eu acho que um pouco assim de receio em termos de cobrar o Neymar, né? Por parte de diretoria, de comissão técnica, entendeu? Né? Eu vejo que é muito disso, né? E aí acaba influenciando dentro de campo, porque dentro de campo ele ainda não conseguiu corresponder àquilo que a gente espera que o Neymar venha fazer. Se o time ajuda ou não, é uma outra situação, né? Mas você vê, por exemplo, o Corinthians quando trouxe o Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo, ele praticamente mandava em tudo dentro do Corinthians, mas dentro de campo ele sabia, ele entregou ali, entendeu? É o que eu acho que tá faltando pro Neymar fazer, entendeu? E ele tipo algumas coisas polêmicas que o Neymar mesmo criou para ele. Ele mesmo queria. Ele criou a discussão com o torcedor. Saiu agora, não jogar em sintético, tudo bem, pode ser uma escolha dele, mas é um jogador que toma uma decisão, porque o restante todo mundo tá jogando. E, então, tipo assim, é coisa que ele chamou para ele e o Santos tá precisando dele em campo, né? Eu falo porque eu passei por isso em 2008 no Santos mesmo, né? E naquela época eu dividia muito a liderança e capitão com o Fábio Costa e muitas vezes no final do campeonato, por uma lesão que o Fábio teve, o capitão acabou sendo eu. Sobrou pra você. Né? E a gente, era 2 ou 3 rodadas para não cair. Precisava de uma vitória e um empate. E é uma situação ruim demais.
Não vem, né? Não vem. Não Você vem joga bem, daqui a pouco você toma um gol. Eu vejo o Santos hoje, eu tô vendo de 2008. E eu vejo o Corinthians em 2007. Joga bem, joga bem. É só empatar, não, é só ganhar esse jogo e não ganha, não consegue, empata, não consegue. E aí pro ídolo, que é o Neymar, eu acredito que psicologicamente é uma coisa que abate a mais. Boa, eu não tenho dúvida. Eu lembro que eu ficava dias e noites sem dormir, cara, porque eu sei que a cobrança era em cima de mim. Eu era o nome do Santos, né? Por mais que, tinha o Kleber Pereira, que foi o goleador do campeonato. Pois é. Mesmo a gente lutando pra cair, ele foi o goleador. Mas a cobrança maior era em cima de mim, não tinha jeito. Então, era uma coisa que mexia bastante. Eu acredito que esteja mexendo com o Neymar, mas é uma coisa que ele também precisa se ajustar com o pessoal do clube. Né? O que a gente imagina, um cara que já viveu o que ele viveu, que tem a idade que ele tem, já passou por tantos lugares como ele passou, deveria ter um pouco mais de maturidade para lidar com essa situação. E às vezes eu sinto que falta isso. Eu tenho uma dúvida cruel dentro de mim mesmo, quem sou eu para falar do Neymar, mas não sei se ele não programa esses escândalos. Você sabe que tem um monte de programa de fofoca hoje na televisão, né? Que os caras adoram pegar o que você faz errado. O que você faz certo, ninguém aplaude, ninguém dá prêmio. A gente tem uma sociedade hoje que está buscando o erro. E, às vezes, uma maneira de você sobressair, se não for pelo bem, é pelo mal também. Então, reclama numa saída. Essa reclamada que ele deu nessa última saída dele foi, com todo o meu respeito, foi primária, gente, foi modesto. O cara, o juvenil não faz isso. Então, eu não sei se ele não fez isso de propósito, para provocar uma situação, para ser o assunto das rodas de futebol, porque ele gosta desse aspecto midiático. Isso não é segredo para ninguém. Ele gosta de estar na noite, gosta de namorar com mulher bonita, gosta de aparecer em programa. Então, de repente, ele fez isso de propósito, como ele também toma algumas atitudes sempre visando a mídia, visando o holofote. Se isso é o caso, vai ser difícil de conciliar de o futebol forma, com isso daí. Vamos admitir que seja de propósito, vai. Eu tenho dúvida, não dá para a gente também afirmar, tenho dúvida, né? A gente fica na dúvida. É só uma possibilidade. Mas mesmo que tenha sido de propósito, não é uma boa atitude, né? Claro que vai cada vez mais aumentando a carga em cima dele, e aí ele fica incomodado que a mídia fala, mas ele mesmo está programando isso para ele. Pelo momento do clube, com certeza não é legal para ele, né? E nem para o clube também. Né? Era a hora de estar todo mundo focado, todo mundo unido, para que o Santos saísse o quanto mais rápido possível dessa zona de desconforto, né? Sim. Então é uma coisa que é cabeça, é o pai conversar, é todo mundo se entender e ele também querer entender que agora não é hora de algumas coisas acontecerem na vida dele. Polêmica, então, tem que ser zero. Tem que fugir de problema. Longe de problema. Né? Já tem um problema para ele resolver. Porque é um ídolo que pode ficar marcado na história do clube por um segundo rebaixamento, que para ele não é legal. Até porque a carreira do Neymar, em termos de futebol, não foi difícil. É verdade. Essa é a primeira dificuldade que ele está passando. Verdade. Você lembrou uma coisa importante. Sempre teve nos times no auge para ganhar título. Só em time muito bom. Top, né? Para ganhar título. Como a gente fala lá na Várzea, ele raramente subiu ladeira. Exatamente. Tá acontecendo hoje, então acho que também isso influenciou a cabeça dele. Lidar com isso, né? Eu acho que o cara veio para cá não preparado para que acontecesse isso. Sim. Né? E agora ele tá o quê? As 6 rodadas, não sei, 5, 4, de um possível rebaixamento. E ele não tá conseguindo extrair dele o máximo para ajudar os companheiros. Sim. E ao contrário disso, vem o que? As reclamações assintosas, né? As discussões com o treinador porque sai. E é tudo a cabeça não tá funcionando. É isso aí. Tem uma polêmica, né, dos dois lados. Tem aqueles que falam, não, ele tem que ir para a seleção, mesmo se ele estiver abaixo dos outros, porque a técnica dele supera, né? E tem aqueles que falam, não, para jogar numa seleção ele tem que estar muito bem preparado e ele não está, e não está nem focado nisso, né? Como é que você vê a possível ida para a seleção ou não? Eu acho que ele ainda não foi para a seleção. Eu acho que uma forma meio do treinador ainda querer fazer alguns testes, que o Neymar não precisa de teste, e ainda mais pela situação do clube. Né? Então, acho que tirar um cara como o Neymar do Santos para ir viajar e ficar, sei lá, 5, 10 dias fora de um Santos que precisa, para algum risco de voltar machucado, eu acho que ainda tá meio que influenciando nessa parte. Porém,
todos os jogos que teve da seleção, o Neymar estava fora do Santos. Estava machucado. Verdade. Então Não aí fez quando diferença. volta, ele não consegue jogar, porque aí daqui 2, 3 jogos que ele entra um jogo em campo, já vem outra convocação. E aí ele não tá bem fisicamente, não preparado. tem como o cara levar ele. Agora, acredito eu que depois da virada do ano, aí seja uma coisa que alguns amistosos ele vai estar mais presente. É. E Aliás, ele aproveito para fazer uma pergunta. Desculpa eu me meter. Você teve problema de lesão em final de carreira? Porque parece ser um comum, né, de atletas. De atletas, Eu, assim, lesão mesmo, eu tive uma vez só no Inter, no pé, né, que eu fiz uma cirurgia num tendão auxiliar, que nem era o tendão de Aquiles, era um tendão auxiliar que em um mês eu já estava jogando de novo. Hoje. E quando eu parei de jogar, que não era o meu pensamento, eu acabei rompendo um músculo. Aí poderia, eu estava no Figueirense na época, poderia ser que eu voltasse e voltasse bem, mas essa incerteza fez com que Você preferiu? eu preferi parar. Tá. Que era uma coisa que eu tinha que jogar 2, 3 jogos e ficar mais 2 no departamento médico. E como nunca foi uma coisa que aconteceu na minha vida, então eu resolvi parar. Na Copa de 2010, você esperava que você fosse, né? Eu acredito que era o meu auge, né? Era o momento de ir mesmo. Porque em 2002 eu chego a ser convocado pelo Filipão, mas em 3 amistosos pré-Copa, né? E aí vem muito da confiança do treinador por ter trabalhado com o Júnior também, que era um cara que estava em uma ótima fase e ser o preterido para ir como auxiliar do Roberto. 2006, por eu ter ficado na Alemanha, em time pequeno, depois na Suíça, que no Campeonato Suíço nem passava aqui no Brasil. Hoje passa Campeonato Suíço. Passa tudo hoje. O campeão, na época, entrava direto na Champions League. Quando eu fui, a gente tinha que fazer a classificatória, pegamos a Inter do Adriano, tomamos 2 lapadas. Então, não foi ali. Não foi ali. E aí eu acabo perdendo, mesmo que eu tenha voltado em 2005 para o Santos, mas era uma coisa que o Parreira já tinha visto muitos laterais, né? Ele estava com muito pouca dúvida dessa posição, então não teria como. E aí para 2010 eu me preparei, né? 2006, 2007 fui muito bem, fui escolhido como melhor da posição no Brasileiro, então eu me preparei para estar naquela Copa. Até na seleção da Libertadores, né? Oi? Você acabou sendo escolhido como a seleção da Libertadores, pegou... Aí em 2010 eu fui escolhido, né, pelo Inter, quando ganhamos pelo Inter, eu fui escolhido como o melhor lateral na posição na América, né. Você acha que desses 3 times, não sei qual a opinião do Wilson, mas dá a sua opinião antes, depois ele fala Não vamos botar ele na Berlim, né? Não vamos botar ele na Berlim. Desses 3 times que ele jogou aqui no Brasil, né? Corinthians, Inter e Santos. Você acha que ele foi mais ídolo em quem? Ele vai falar com o coração, eu tenho certeza. Vou falar para vocês. Esse homem aqui, para quem não lembra, para quem é mais jovem, ele não cruzava a bola na área. Ele punha a bola na cabeça do atacante, é diferente. Para quem joga a bola sabe o que eu estou falando. Então, óbvio que, para mim, no Corinthians, foi um dos melhores que passou pela posição, se não for o melhor. Hoje ele joga na meia, né? Então, hoje o campo ficou muito grande para ir na lateral. Mas sabe bater e pôr a bola onde quer, né? Então, sempre pôs a bola uma assistência, né? Não é um passe. Um cruzamento, é uma assistência. Né? Onde que eu entro no mérito da questão da base, né? Então eu peguei treinadores na base que eles focavam nessa parte técnica do lateral, de cruzar e cruzar muito bem. Tinha um treinador, ele chamava Kiko, não sei nem se ele está vivo ainda, que ele saiu da Portuguesa e ele era um cara que, no fundamento, ele cobrava a gente demais, principalmente os laterais. Né? Não só ele, teve o Lorival Santos, né? Os caras eram um cara de base, mas que gostavam do aperfeiçoamento, né? Então, ali foi que eu comecei. Em 95 eu começo a despontar ali. Aí eu vou para os juniores também. O professor Adaildo Ladeira também gostava muito dessa parte do lateral ofensivo. Ofensivo e nos treinamentos cruzar bastante bola. E aí quando eu chego no profissional com o Luxemburgo já é uma outra situação, né? Eu cruzava bem nos juniores, mas não era o cruzamento que tinha que ser no profissional. Cansei de levadura nos treinos lá no CT de Itaquera, porque ele era perfeccionista mesmo. Tinha que a exigência era maior do que você tinha muito antes. grande. Muito.
E desses 3, então, ele já falou que seria o Corinthians, né? Desses 3 times, você foi ídolo, acho que foi mais o Corinthians. E você acha eu acho que pelo tempo que eu joguei no Corinthians, desde os meus 10 anos, eu acredito que tenha sido, né? Mas eu tenho um nome no Santos, quando eu vou lá no Santos também, a torcida sempre... Tiver uma prova aqui nos bastidores hoje. Sim. Pra quem não sabe, tinha um santista jovem, que é raro, rapaz, menos de 30 anos, santista, dificilmente eu vejo, mas ele estava aqui e veio pedir fotografia e autógrafo do Kleber, porque era ídolo dele na sua época. Então, claro que você deixou uma marca. E no Inter também, que foi praticamente o último, né? Que eu joguei lá também quase 5 anos também. Fui escolhido como o melhor jogador, né? De todos os tempos. Pela mídia, por alguns conselheiros e ex-diretores. Sensacional, né? Então, foi muito gratificante minha carreira. Assim, eu não tenho... Não sei não sei dimensionar assim para vocês qual que foi o melhor, né? Porque cada um teve um momento, valor, né? Teve um momento do Corinthians que eu era muito jovem, né? E então era coisa que, tipo, eu aparecia, mas aparecia discretamente pelos nomes que tinham lá. No Inter você já estava mais maduro, No Inter já estava mais experiente. maduro, e o nome já era, né? Eu ficava rodando sempre nos mesmos nomes. Eu, D'Alessandro, Bolívar, então já Tinga, então a coisa já era de uma outra forma. E o Como é que Santos, você se porque preparou? o auge. Termina o seu raciocínio. O Santos, eu acho que eu chego já num momento já, tipo, chegando no auge da carreira, né? Porque aí eu começo a jogar de lateral, mas depois eu jogo no meio campo também, que era uma coisa que eu nem imaginaria que poderia acontecer, né? De jogar no Santos com a camisa 10 do Pelé. E o Vanderlei foi o cara que me colocou ali e falou, não, você vai jogar aqui. Sensacional. E eu ajeito um outro lateral, que era, na verdade não era um outro lateral. Era um baita lateral, um menino novo, o Carlinhos. Depois jogou no Fluminense, jogou no São Paulo. E aí o Vanderlei conseguiu fazer um pouco dessa mescla também comigo no meio de campo. Você perguntou. Só uma dúvida que a gente tem, né? Se todo jogador tem muita dificuldade de se preparar para parar. Aí a gente quer saber dele como é que foi essa preparação. Você começou a perceber que, putz, agora eu vou ter que me preparar para parar mesmo. Eu acredito que todo jogador tem essa dificuldade, né? Ainda mais, assim, se vamos pegar nos anos 90, o cara parava com 31, 32. E aí, a partir de 2000, 2010, assim, que foi quando eu fui parar, os caras já estavam parando com quase 40 anos, né? Então... o Zé Roberto Palmeiras Zé falou Roberto que 40 com 42, acho que é. 2 ou 3, Mauro Galvão com 40. Nenê hoje? Nenê hoje tem 45 também. E aí eu me preparei na minha cabeça que eu ia até pelo menos uns 37. Né? E aí eu saio do Inter em 2013, eu tava com 33. Só que eu acabo ficando sem clube. E aí esse tempo que eu fiquei, que foram quase 6 meses, 7 meses, foi onde eu abri a minha empresa junto com mais 2 amigos meus, né? E aí eu falei, vamos montar a empresa, deixar montada. Que é o centro de treinamento, né? O centro de treinamento já tinha. Tá. E aí eu montei uma agência para fazer acompanhamento de intermediação. E aí na minha cabeça, como as coisas não estavam acontecendo do modo que eu pensava, né? Vinha muitos clubes, mas o projeto não era legal. Eu falei, se não acontecer nada daqui para frente, a gente toca a empresa e se acontecer, vocês ficam aqui tocando e eu volto. E eu volto. Mas aí apareceu o Figueirense, acabei indo pro Figueirense. E aí só que no Figueirense eu joguei 5 jogos só. Né? Eu acho que pelo tempo que eu fiquei parado, eu acho que o músculo também deu aquela... Com certeza, relaxou, né? Relaxou, aquela murchada, enfim. Por mais que eu entrei muito rápido, e eu treinava em São Paulo, eu treinava todo dia no meu centro de treinamento. Né? Mas não era o treino nível profissional, né? E aí eu cheguei bem fisicamente e consegui ir bem, assim, porque tava tendo a parada da Copa, né, 2014, tudo. E foi o mês da preparação e eu entrei muito rápido, assim, fisicamente. Só que aí nos jogos, que era uma exigência maior, um tempo de um para o outro não tava legal, e eu acabei sentindo, machucando, e ali eu resolvi parar. Mas eu só não tive essa dificuldade porque a empresa estava aberta. É isso que eu ia te falar. Mas, pelo que você está falando, essa transição tua foi suave, quer dizer, você não sofreu... Eu não sofri, porque eu terminei ali, tirei minha roupa de jogador, botei minha camisa de escritório
Nem olhei para trás. Você tinha algo para compensar esse vazio que ficaria? Esse vazio, qual é o vazio? É o cara acordar e não saber o que vai fazer, né? Isso aí é ontem eu tava acordando cedo para ir treinar, hoje eu não tenho mais nada para fazer, eu já não. Eu já tinha um compromisso de acordar cedo, ir pro escritório e... Enfim. Você sabe que eu queria aproveitar até para passar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, seja do mundo futebol, seja do mundo corporativo. A gente tem esse hábito, até por ser mais popular e mais comum, de falar da parada de jogador de futebol, seja lá pela idade, por lesão, por falta de oportunidade. Mas para você que está nos assistindo, no mundo corporativo isso é muito comum também. Você precisa se preparar para a hora que você vai mudar. O mundo corporativo não vai... Não sei quanto tempo nós vamos viver, 70 anos, 80, 90. Nós não vamos ser diretor, CEO ativo e vigente dentro de uma empresa até os 80, 85. Você tem empresas, bancos aí populares, que aposentam os seus executivos aos 65 anos. Aí você fala, acordei com 66, o que eu faço? Não tenho um escritório para ir, não tenho uma equipe para comandar, não tenho uma estratégia para colocar. Então, se é que eu posso colaborar com vocês de alguma forma, aqueles que estiverem sentindo esse momento, se preparem. Você vê, o Kleber deu um excelente exemplo. Ele era jogador de futebol, se tornou empresário. E a transição foi ótima. Eu não estou dizendo para a gente aos 70 anos, porque eu estou com 67, eu vou deixar de ser empresário e vou me tornar jogador de futebol. Não vai funcionar também. Não vai dar certo. Mas você pode se tornar de um executivo, se tornar um empresário, se tornar um empreendedor, se tornar um treinador, um coach. Assim, oportunidades tem de monte. O que nós precisamos é nos preparar. E não esperar chegar o momento da parada para acordar naquele dia, com o que o Kleber falou, acordei agora, o que eu vou fazer? Não pode ter esse momento para a gente. A gente já tem que estar preparado antes, que é para poder seguir a vida no fluxo normal. E é o que eu sempre falo aqui, feliz. No fundo, o que nós queremos? Nós queremos ser felizes. Então, não deixe esse momento chegar, porque é muito ruim, é muito difícil. Bem lembrado, né? E muitas pessoas, profissionais de empresa mesmo, quando param, eles têm a sensação que quando eu parar eu vou me divertir, mas tem muitos que entram em depressão porque ficam vazios, né? Se sente inútil, né? Não produtivo. E o jogador, além de sentir a mesma coisa em relação a ficar um vazio, perde um pouco o glamour, né? Entrevista, fama, nome e tal, o cara perde um pouco esse espaço, né? E isso mexe bastante. Acredito assim que nos dois lados, todo mundo que se aposenta, ele perde muito, né? O cara que trabalha numa empresa, ele perde aquele contato diário, pessoas ligando, se ele tiver um cargo importante, é muita gente bajulando o cara para tentar alguma coisa ali para uma comissão vir. O jogador não é diferente, o jogador ele para, você perde contato de mídia, você perde contato, né, de torcedor, você não perde tanto porque você tá na rua ali ainda. Você é reconhecido. Você é reconhecido, mas vai passando os anos, vem outro jogador, quando você passa, ninguém sabe quem é você. Né? Às vezes até a pessoa lembrar, você conhece aqui, a pessoa olha, putz, não vem. Então o cara também, na cabeça dele, é uma coisa ruim, cara. Porque... E outra também não é só a gente que sofre, o jogador quando para, a família sofre também. Né? Porque a gente coloca a nossa família num ambiente que a gente tira toda aquela parte nossa de infância, de família, assim, familiares próximos, a gente tira para levar para o mundo do futebol. Então a nossa mulher começa a se relacionar com a mulher de outros amigos. E aí quando você para, os seus amigos não te ligam mais e a mulher dos caras também não ligam mais para nossas esposas. Interessante. Então você gera um conflito na cabeça da esposa também, né? Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que... Interessante, né? Mas por que será que acontece isso? Na medida em que vai criando um vínculo e depois, só porque parou de jogar? É porque ela não tá mais naquele ambiente, né? Tipo, eu tô num clube, então, um jantar, um almoço, tá todo mundo se vendo. Acabou aquilo ali, por exemplo, vou citar jogava no Inter. Acabou aquilo ali do Inter, eu volto para São Paulo. Quando que a minha esposa ou eu vou ver os meus amigos lá? Daqui 3 meses, 4 meses, sei lá. Sim. Então, tipo, até o contato ele acaba se perdendo entre as pessoas. Né? Entendi. Nossa, eu nunca tinha pensado. E no mundo corporativo é exatamente a mesma coisa. Impressionante. Verdade, hoje você é chefe, então você está cercado de um monte de coisa. Amanhã você não é mais chefe, você não está mais cercado de nada. Você muda, o seu entorno vai ser outro. Né? A não ser que você tenha a oportunidade de criar amizades verdadeiras, que esses sim se tornam teus companheiros de vida,
e não é sempre que você consegue no teu trabalho, porque o futebol é um trabalho, assim como o corporativo é um trabalho. Caso contrário, eu já vi vários tá assim, louco para receber uma ligação e não recebia. Louco para ser convidado para um jantar e não tinha. Interessante, né? Então, gente, a preparação é fundamental, cada um do seu jeito. Eu quero fazer uma última pergunta para o Kleber. Qual foi o jogador que você jogou que não tinha tanto nome, né, não estava tanto assim exaltado na mídia e que você fala, pô, esse cara jogava muito? Pergunta difícil, Vê se vem algum na cabeça assim, que você fala, esse cara não era nem famoso, mas jogava muito. Não vale o Taborda. Taborda não. Taborda eu deixo pro meu pai. Taborda eu deixo pro meu pai. O Rivaldo, você achou que jogou bola, não? Cara, eu acho que... Eu não cheguei a jogar com o Rivaldo, assim. Sei. Mas eu acho que ele... Não é... Às vezes, tipo assim, não é porque a mídia não deu atenção merecida pro Rivaldo. Eu acho que ele não era um cara que gostava da mídia. Aham. Era mais reservado. Era mais reservadão, assim. Eu posso falar de um, vai. O Dida, por exemplo. Goleiro O Dida não gostava da mídia. Ele Não era é que ele tímido, não gostava né? das pessoas, ele não gostava de aparecer. Às vezes a gente treinava no Parque São Jorge e era o dia dele da entrevista. Aí vinha um assessor, ó, é seu dia lá, tu vai ter que ir lá na coletiva. Ele, tá bom. Meu, os caras tinham horário para entregar a matéria. E ele ficava, não, treina, pula. E o preparador de goleiro, não, já acabou. Ele falou, não quero treinar mais. Nossa, Aí, ele fugia, escurecendo, os caras tinham que ir embora, ele... Esse é o jeito que ele fazia. Era o jeito dele. Era a forma não, dele tô treinando, agora eu não posso parar. E ele, raramente você vê o Dida dando entrevista. Verdade, ele era muito reservado, é verdade. Ele, pra mim, assim, foi o... Não, e o legal é que ele teve uma estratégia. Em vez de ir embora, né, tomar banho e ir embora e deixar os Fica caras na mão, Não, ele ficava treinando. tem que treinar. Só que a matéria tinha que ir pra edição lá e Pô, não o cara tinha chegava. uma estratégia. Olha que né? legal isso daí. Muitos que estão te ouvindo, muita gente vai fazer isso, hein? Eu já era diferente, já falava que eu não gostava e eu falei, ah, não, chama outra aí, meu, não gosto de ficar falando. Hoje em dia é difícil quem não gosta, né? Todo mundo quer ter quer ter um holofote, né? Um buraquinho para aparecer ali. É que hoje o jogador ele tem um monte de mecanismo, né? Tem. Você tem Tem infinitas redes mídias, sociais, tudo. A gente não tinha nada, a gente só tinha aquilo ali para aparecer. Aí você vai olhar, pô, mas como que você não gosta de aparecer? Aí veio a época do assessor fora do clube. Aí eu tive 2 assessores. Então, os caras trabalhavam, e eu falei, não quero ir lá não. Eles armavam já entrevista. Entrevista, tudo, programa. Eu, não, tô cansado, meu, não dá, vê lá, outro dia eu vou. Até o dia que acho que todo mundo descansou. Eu me cansei, eles se cansaram. Eu falei, meu, eu não vou ter mais assessor. Então, isso nos dá um gancho para encerrar, que é um agradecimento extraordinário. Você vê uma pessoa tão reservada como o Kleber, que na mídia profissional oficial não vinha, está aqui com a gente. Não, o prazer é todo meu. De coração. Eu sou suspeito como corintiano de longa data. Só não vou ajoelhar aqui, que não precisa. Mas pô, é uma gratidão enorme de você ter vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Sim, verdade. A gente está já no encerramento, né? E eu queria que você falasse alguma coisa do teu pai, desse evento do teu pai, porque o Jordão é um cara sensacional. Não tem quem não gosta do pai dele, cara. É um cara sensacional. Bom, meu pai, cara, assim, primeiro que eu só tenho a agradecer a ele por tudo que ele fez desde que eu comecei a bater na bola, né? Acho que com 5 anos lá no Elite Taquerense, então foi um cara que sempre me levou para jogos do Elite, tanto futsal como no campo que ele jogava. E tudo que ele pôde fazer por mim, pela minha irmã, ele se dedicou ao máximo, né? Cada um seguiu um caminho. E o meu, como foi o futebol, ele me deu todas as caminhadas, né? Então, eu só tenho a agradecer. E aí a gente tem essa festa de final de ano em Itaquera, lá no meu centro de treinamento, né? No Centro KFC, quem quiser ir está convidadíssimo para participar. É uma festa preta e branco, coisa de amigos mesmo, que meu pai iniciou com alguns amigos há 43 anos, né? Não é demais isso? Olha que história, então, gente. Olha a que gente história. tem uma enorme satisfação dessa festa, né? A gente se prepara o ano inteiro para que as coisas dêem muito certo, porque é uma reunião de amigos, né? É cara que às vezes fica 2 anos, 3 anos sem aparecer, daqui a pouco você vê o cara lá e assim, como é uma turma mais velha, uma turma mais da idade do meu pai, agora a gente introduziu uma galera um pouco mais nova da minha idade também para fazer parte da comissão. É muito gratificante ver quando eles se encontram, né? Então, a todos que quiserem ir, dia 13, Centro de Treinamento KFC, tá todo mundo convidado. A partir das 9, 9h30. Que legal.
Obrigado. Bom, a gente só tem que agradecer muito a sua vinda aqui. É uma satisfação enorme falar com uma pessoa assim, que é tão simples, tão igual a nós, assim. Com tanto conteúdo, né? E com conteúdo, com uma história de vida dentro do futebol maravilhosa, né? Então a gente quer te agradecer muito, viu? E abraço pro teu pai, Jordão. Obrigado. Vai ser uma Seu festa Jordão, um grande maravilhosa. abraço. Se Deus quiser. Eu que agradeço o convite, Salgueiro, Wilson, a toda a rapaziada. Obrigado mesmo. Forte abraço a todo mundo. Curta, compartilhe. Estamos juntos. Continue com a gente, um abraço.